vemos, naquela introdução que fizemos da vez passada, que o livro Amor e Responsabilidade, do Papa João Paulo II, fala sobretudo do relacionamento homem e mulher, sobretudo na vocação matrimonial. Ou seja, o Papa tenta mostrar características dos homens e das mulheres, características em comum aos dois, e depois características particulares em cada um, tanto no homem quanto na mulher, e depois mostra um pouco como essa relação pode acontecer para ser frutuosa. Então a primeira coisa que João Paulo II mostra é que existem algumas realidades que são comuns aos homens e às mulheres. Mas a grande diferença entre homens e mulheres, pelo menos a grande diferença visível, é a diferença sexual. Nós percebemos que há essa diferença sexual e que indica um caminho e uma direção. Ou seja, não de superioridade entre um e outro, mas de complementariedade. A diferença sexual entre homem e mulher vai mostrar que, além deles serem complementares, a união plena dos dois pode gerar no ser humano tanto um aspecto de um amor realizado plenamente, como na geração dos filhos. Este é um ponto muito importante. E esta união dos dois, o Papa João Paulo II vai chamar como principal fim a comunhão entre as pessoas. A relação sexual não tem como fim, e aqui é importante nós entendermos, simplesmente a relação sexual, porque isso os animais também fazem. Mas qual é a diferença quando nós falamos em homem e mulher sob o ponto de vista não só da relação sexual, mas da relação em si? Pode gerar entre os dois comunhão de pessoas. Nem toda relação sexual gera comunhão entre os dois, e nem toda relação de comunhão entre os dois necessita da relação sexual. É isso que a gente vai tentar explicar aqui hoje. Bom, o Papa João Paulo II diz que há uma realidade entre homens e mulheres, uma realidade inata, ou seja, que já nasce com ele, independente dele querer ou não. A primeira coisa ele vai chamar que é um impulso sexual. O impulso sexual. Ou seja, ele tem sempre uma tendência ao outro sexo. Quando ele se depara com uma mulher, ou uma mulher se depara com um homem, ele percebe ali, com o decorrer do tempo, que é alguém diferente dele. E na verdade, isso é um sinal da própria espécie humana, porque ninguém escolhe isso. É um sinal da própria experiência humana, da criação, que tende à manutenção e reprodução da espécie. Este impulso sexual, que nos animais nós chamamos de instinto, existe em todos os animais, racionais e irracionais. Até aqui não há nenhuma diferença. Do mesmo jeito que um homem sente esse impulso, uma mulher sente esse impulso, claro que é um pouco diferente no homem e na mulher, mas esta atração pelo sexo oposto existe, também existirá nos animais irracionais. Claro que nos animais racionais ela vai ao longo do tempo diminuindo, conforme vai diminuindo a própria potencialidade do homem e da mulher para a relação sexual. Outra coisa que também, e aí o que ele vai dizer? Bom, os animais param aqui. Os animais racionais param aqui. Ou seja, uma cachorra, um cachorro, quando se veem, não conseguem raciocinar sobre aquilo que sentem. Tanto é que um cachorro, se ele está no cio, ele não dosa. Se tem 4 ou 5 cachorros, se ele é mais fraco que os outros cachorros, ele é capaz de morrer
para conseguir cobrir a fêmea. E muitas vezes morre. Ele não vai raciocinar se aquela fêmea é mãe dele, foi irmã dele, não interessa. Ou seja, ele não tem racionalidade para perceber o que ocorre. Então ele age unicamente por instinto. A partir daqui, do que nós vamos dizer aqui, só os homens passam a ter. Ou seja, o que nós podemos dizer dos animais irracionais? Não há liberdade, porque eles não são livres. Não dá para ele dizer, não, hoje eu não quero. Não, hoje eu estou legal. Não tem isso. Ele vê uma cachorra no cio e vai. Não tem esse negócio, não. Sabe, eu vou ficar em casa de boa. Não tem. Não tem subjetividade. Ele não escolhe a cachorrinha mais bonitinha, aquela que da mesma raça. Ele fala, tá vendo, nós somos iguais. Nós dois somos chihuahuas. Não tem isso, não tem subjetividade. E não tem, guarda, isso é muito importante para entender depois, escolha. Não tem escolha. É aqui aparecer na frente dele aquela que estiver no cio naquele momento. Ou seja, o animal não é livre. Não é livre. Tá? Depois, o que passa a existir a partir daqui no ser humano que ainda não é pleno? O ser humano tem algo que vai além desse impulso que ele sente, que nós podemos chamar de emoção. Ou seja, o que é que produz em mim este tipo de impulso? Ainda é alguma coisa irracional, mas já começa a se tornar um pouco mais subjetivo. Existem emoções que aparecem em mim, sensações que eu não tenho muita escolha, mas que na verdade diferem uns dos outros. O homem não se sente atraído por qualquer mulher. A mulher não se sente atraída por qualquer homem. Tanto é que é muito interessante isso, tem alguns não só que não se sente atraído, como sente uma certa repulsa. Não sexual, eu quero dizer, mas mesmo para ter amizade, para conhecer, para conversar. É aqui que o Papa João Paulo II vai dizer, isso nós podemos chamar de simpatia e antipatia, que é também uma emoção provocada pelo outro em você. Você não controla, você não fala, eu vou sentir simpatia por esse, vou gostar daquele, não vou gostar desse, ou não. Ele vai dizer, o que ainda não depende de você, a gente não pode falar que isso chegou nem perto do amor. Porque do mesmo jeito que é claro para nós que o animal não tem condição de amar, e para isso é importante que nós tenhamos uma visão do que é o amor, porque para mim, se amor é simplesmente relação sexual, então os animais se amam. Agora, um ser humano que pensa isso, é difícil a gente achar que ele é uma pessoa com todas as faculdades mentais. Ou seja, um ser humano que acha que relação sexual plena, sem nenhum tipo de compromisso, de conversa, de entendimento, é amor, bom, então o cachorro também tem amor com a sua mãe. Tudo isso é a mesma coisa. O que nós podemos dizer aqui? A partir de agora, do que eu vou dizer agora, então até aqui nós tivemos o impulso sexual. Tudo bem, filha? O impulso sexual, que de um certo modo me faz perceber o outro e me sentir atraído e atraída, e isso vai a vida inteira. Não interessa se você é casado, se você namora, escambau. Isso não tem escolha. Depois, a emoção que o outro provoca em mim também, de um certo modo, eu não tenho escolha. A partir daqui, o que eu vou passar a dizer já passa a ter um pouco de subjetividade, de escolha. Primeira coisa, a sensualidade. Nós não podemos dizer que os animais são sensuais. Eu não posso dizer que um cachorro, que uma gatinha é sensual. O que é sensualidade? Colocar o corpo, ou seja, vamos usar o termo do João Paulo II,
colocar as propriedades materiais como algo principal na vida. Então eu me relaciono com o outro, sobretudo pelo corpo ou por algo que o outro aparenta no corpo que despertou em mim alguma coisa. Na verdade, nem me interessa quem o outro é. Ele pode falar grego, pode não entender o que eu estou falando, não interessa. A minha única noção pelo outro é o corpo. Não me interessa, e aqui é importante para nós entendermos onde chega João Paulo II. Não me interessa a pessoa. Se sofre, se não sofre, se está passando fome, isso não me interessa. Me interessa o que eu sinto em relação ao outro. Por que você está falando, nossa, padre? Não, porque a gente vai conhecer, eu não vou citar, pessoas que vivem desse modo. Nós vamos conhecer, e eu não estou imaginando, não tem nem como eu ficar mandando, só estou dizendo o que ele vai mostrando. Então, na verdade, a relação não é uma relação pessoal, tudo bem, filha? Não é uma relação pessoal, notemos bem a diferença, mas é uma relação utilitarista. Ou seja, não me interessa a pessoa, me interessa, na verdade, como ela pode me satisfazer corporalmente. Então o outro passa a ser para mim um objeto. Dane-se se a relação que eu vou ter com, se o que eu vou ter com ele vai machucá-la, não vai machucá-la, se ele vai sentir, não vai sentir, se ele pensa ou não pensa. O que eu quero é desfrutar. O outro para mim é um objeto, não é uma pessoa. E aí que você pode usar os termos que nós conhecemos como vou pegar aquela mina, peguei aquela, porque pegar, do ponto de vista semântico, é segurar. Peguei a pessoa. Ou seja, se eu estou dizendo isso, é sinal de que eu estou vendo a outra pessoa como simplesmente um objeto que me satisfaz. Vou possuir essa pessoa, vou tê-la. São todas palavras que nós usamos para objetos, não para pessoas. Claro, eu pego o copo, né? Isso aqui a gente aprende no Jardim 2 do infantil, quando a gente está aprendendo o que é verme. Eu pego o copo, eu tenho uma casa, eu possuo um lar. Quando você começa a tirar de coisas e apropriar para pessoas, já tem alguma coisa errada. Mas aqui, a sensualidade já é uma escolha nossa. Ou seja, eu me ligo no corpo do outro, ou eu ofereço o meu corpo também. Meninas, digo sobretudo meninas, porque homem não tem tanto isso. Pelo menos é a mim, se estiver errado, depois vocês me corrigem. Tomem muito cuidado com as fotos que vocês tiram no Instagram. Digo por quê? Porque às vezes não é nem a intenção, mas você posiciona o seu corpo de um modo que para muitas pessoas pode ser que você está oferecendo aquilo para ele. E aí depois, muitas vezes se reclama, mas por que quando ele veio falar para mim, ele só falou do meu corpo? Porque ele só conhecia isso. Ele só viu isso. Deixa eu só continuar no final. Ou seja, não é que o cara que foi também não foi errado, mas é que muitas vezes, o que se passa como imagem é isso. Não que você não tem que colocar uma foto, você faz o que você quiser, mas é importante, será que aqui eu estou mostrando quem eu sou verdadeiramente? Ou aqui simplesmente eu estou aparecendo enquanto o corpo que eu tenho? Depois uma outra coisa que ele vai dizer, isso não é amor, e também algumas pessoas escolhem isso ou não, e ele vai dizer, normalmente quem está mais ligado a isso são os homens. Os homens são muito mais ligados à questão sexual do que as mulheres. Ele vai dizer, o que ocorre, e aqui é o segundo ponto, é a afetividade, que ainda não é amor. O que é isso? Eu olhei para uma pessoa, aquela pessoa despertou em mim um interesse, aquela pessoa eu achei legal, o que eu posso fazer a partir de agora? Eu começo a gostar daquela pessoa.
sem conhecê-la. Então eu passo a imaginá-la. Eu vi aquela pessoa legal, andando, olhei para umas fotos daquela pessoa, vi as coisas no Instagram que ela curte. Então eu já começo a criar um personagem. Eu nunca conversei com aquela pessoa. Mas na verdade eu nem estou preocupado muito com a questão sexual. Não é esse o meu, mas eu começo meio que a escrever um livro com aquela pessoa sem eu tê-la conhecido. Ele vai dizer, este aspecto é menos sexual, mas é mais feminino. As mulheres têm uma tendência, vocês ficarem bravos, vocês estão um pouco no Papa João Paulo II. As mulheres têm uma tendência, vamos dizer assim, a romantização da coisa. Enquanto o homem, ele é mais direto, explícito na questão sexual, e você pode dizer, o Papa João Paulo II vai dizer que é por dois termos. Primeiro, claro, pela própria história do ser humano. Ou seja, o homem era aquele que precisava, para manter a espécie, ele precisava então tomar a iniciativa. Ele precisava, aí, estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo como é que as coisas foram se configurando. Claro que você vai ter mulheres que são supra-sensuais, hoje até é muito comum, que está havendo as mulheres estão querendo copiar dos homens o que eles têm de pior. E aí fala, não, o homem gosta no chão, tem o mesmo direito. Não, filho, está errado cuspir no chão. Querida, não dá. O homem fala palavrão, tem que falar também, não faça isso. Você está se rebaixando. O homem tem direito de ir nu, sem camisa, eu vou também. Não, filha. Mas nós vamos chegar até aí. Por que como nós podemos dosar? Então, bom. E aí cada um de nós pode ver. Até aqui não é amor. Quantas vezes nós nos relacionamos até aqui? Só aqui para nós já está bom. Gostei, vamos com tudo. Achei legal, quer dizer, legal você não sabe nem o que é. Legal pode ser, por exemplo, uma cadeira. Essa cadeira aqui é legal. Só que você não vai dar um beijo na cadeira. Quer dizer, mas quantas vezes a menina não olha para o cara e ela começa a fantasiar, e ela começa a acreditar, ou então, e aí vai, e depois vê que não era nada daquilo. Ou seja, o que o Papa João Paulo II vai dizer até aqui? Tudo que não houve ação da razão, da vontade, fique atento, cuidado. Tudo aquilo que você agiu sem a razão, cuidado, porque pode ser uma armadilha. Pode ser uma armadilha dos seus próprios impulsos, pode ser uma armadilha inclusive do demônio. Porque a tendência a se frustrar aqui é grande. Eu não sei quem está lá. Eu não sei o que essa pessoa pensa. E eu já me precipito, já tomo todas as medidas e começo um relacionamento, depois o tombo pode ser muito grande, tanto para o homem quanto para a mulher. E a dor pode ser muito grande. E marcas poderiam ter sido evitadas se passos após esses sentimentos aqui fossem dados. Vai dizer então, que o Papa João Paulo II vai dizer: a sensualidade não é amor, é uma relação utilitarista, a pessoa como objeto. A afetividade, ele vai dizer, é um amor imaturo, porque não leva em conta a pessoa real. E aí, o que ele vai dizer a partir de agora? Até aqui, nós podemos nos identificar. A partir de aqui, a partir de agora, ele vai dizer, é isso que nós precisamos ouvir e entender para vivermos relações plenas de amor. Ele vai dizer, não é que essa coisa de você sentir atração por alguém está certo ou está errado. Ele vai dizer, isso não tem nada a ver de certo ou errado. Não é que você gostando de alguém está certo ou está errado. Num primeiro momento, aquilo que você sente, você não tem culpa. Sentir raiva de alguém, você não escolhe isso. Agora, o que você faz com aquele sentimento, aí sim passa a ser certo ou errado. Portanto, não interessa o que você sentiu. Pegue tudo isso e jogue para a razão.
Porque quantas vezes hoje, gente, falando até aqui para entrar na relação do amor, a gente não vê casal terminando, casamento terminando, porque o cara vai lá e se envolve com uma menina do trabalho, ou a menina se envolve com o cara do trabalho, e tem a cara de pau de dizer sim, foi só sentimento. Sim, mas você o quê? Só sentimento? O que você é um bicho? Você não tem autocontrole? Você tem vontade de comer, você come? Porque você está passando numa loja, tem lá, você não tem dinheiro, você entra lá e rouba e come. Quer dizer, é só sentimento. Não, não foi só sentimento, foi a tua escolha que te levou para lá. Porque você não, a não ser que você fosse cachorro, tivesse sentido a fêmea no cio, aí ninguém segura. Agora, por que não acontece só sentimento quando a moça está do lado do namorado dela, é um cara 3x4? Ninguém sente, né? Se sentir, sublima, né? Oh, filho, para cima de mim. Uma vez uma pessoa me disse, não sabe o que acontece? Sabe, isso é uma questão da pulsão. Eu falei, filho, pulsão para mim é aquele negócio que tira a pulso do cara quando ele está no negócio lá. Não vamos inventar moda. Porque se o ser humano, isso é muito sério, não é capaz de autocontrolar-se, ele tem que ser internado. Um ser humano que não tem domínio de si mesmo é esquizofrênico. Um ser humano que diz, não, mas eu não me seguro, eu vou amarrar o cara, não deixa sair de casa, porque o cara é um perigo. Se ele sentir vontade de matar alguém, ele mata. Então esse é o primeiro ponto. E eu conheço muitos casamentos que terminam, porque o cara estava passando um momento difícil ou fácil, olhou a moça ali no ambiente de trabalho e depois chega para a menina e diz, não, mas fica tranquilo, foi só dessa vez. Vamos lá. O que vai dizer o Papa João Paulo II? É necessário integrar todas estas coisas à luz da razão humana. E ele vai dizer de dois pontos fundamentais: dos valores que você possui dentro, que o Papa vai chamar de interioridade, e das virtudes que você possui, que são um instrumento necessário para você colocar em prática aquilo que você traz dentro. Não adianta só ter, isso é muito sério para nós entendermos, não adianta só ter excelentes intenções sem ter virtudes, porque você vai ser um cara que, embora queira muito, não sai do lugar, é uma pessoa empacada, está sempre no mesmo lugar. E não adianta querer ter muita força de vontade se você não for iluminado pela verdade do Evangelho, pela verdade do amor. De cara, eu já vou mostrar o fim para a gente voltar para cá. Quando alguém pergunta o que é o amor, até aqui nós falamos o que não é. Para nós cristãos, existe uma dimensão objetiva do amor. O amor não é só o que eu sinto, o amor não é só o que eu acho. Ou seja, quando eu falo em amor, e eu acredito que Deus, amor, se fez homem, o maior gesto de Cristo, de amor, foi a cruz. É o maior gesto. É o maior gesto. E quando você olha para esse gesto de amor, você entende o que São Paulo fala, que o casamento entre homem e mulher deve ser igual. Isso é São Paulo que fala. Como Cristo amou a sua igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Oferecendo a sua vida. E aqui, meu filho, para oferecer vida, se você for só pelo sentimento, você não vai conseguir nem cortar a unha. Porque quem vai só pelo sentimento é um bananaço. Bananaço. Quem vai só pela afetividade vive no mundo da lua, mas nunca aterriza. Como é que você vai conseguir doar a sua vida, morrer por alguém? Para isso, queridos, é necessário ser livre. Para isso é necessário você ter autodomínio e autocontrole. Você tem noção que uma pessoa que morre livremente na cruz, você conhece alguém mais livre que essa pessoa? Se ele pudesse escolher não morrer, mas ele se oferece ali, tem alguém mais livre do que esse cara? É capaz de cercear a própria liberdade. E é isso que vai dizer São Paulo, é isso que vai dizer o Papa João Paulo II. O amor
na verdade, é quando você é capaz de encurtar a sua própria liberdade livremente pelo bem do outro. Eu gostaria de fazer isso, era mais prazeroso fazer isso, mas como você quer fazer isso, eu vou fazer isso por você. Isso o cachorro não faz. Isso o orangotango não faz. Então nós precisamos pensar que o amor para nós é uma realidade objetiva e que nós olhamos para a cruz, para a doação total de si. Se eu quisesse resumir a palavra para o cristianismo em amor, é doação de si mesmo. E nós falamos isso em 2. Eu só posso dizer que eu amo alguém não quando ele me faz bem, nem eu me sinto atraído, quando eu quero fazer o bem por ele e por ela. Mais do que isso, quando eu me disponho a doar a minha vida por essa pessoa. Por isso que quando a gente fala do namoro é importante, já que entendeu, todo mundo acha que namoro é relação sexual, é aquela papagaiada lá. Quer dizer, hoje o que acontece? As pessoas não se conhecem mais. Elas têm relação sexual, tem aquele negócio, é bom, porque relação sexual mais ou menos é tudo igual com todo mundo. Agora, você não consegue casar com todo mundo. Você não consegue amar todo mundo. E aí o Papa João Paulo II vai dizer, você vai percebendo o que é amor quando ele vai afunilando do geral para o particular. Eu posso gostar de muita gente. Eu posso ter relação sexual com muita gente. Mas eu não consigo amar muita gente. Eu não consigo me doar por muita gente. E para que eu consiga me doar, eu preciso conhecê-la. Conhecer a pessoa. E este é o primeiro ponto. E aí você vai dizer, o que é a pessoa? É só corpo? O que é a pessoa? É só o que ela desperta em mim, aquilo que eu senti, eu vou com a cara dela? Não. A pessoa é tudo que ela pensa, o seu conjunto de valores, o que ela traz no coração, a sua interioridade. Amor é quando duas pessoas se encontram e se escolhem. E para isso elas precisam se conhecer. Sem conhecimento não há verdadeiro amor. E aí é o que ele vai dizer. Existe 2 verdades, a verdade subjetiva e a verdade objetiva do amor. Uma coisa é aquilo que eu estou achando da relação, outra coisa é aquilo que eu sei para onde eu devo levar a relação. E mais do que isso, ele vai dizer, só quem é capaz de escolher se tornar responsável pelo outro é capaz de dizer que é livre e que ama de verdade. Porque chegará um momento na vida, e aqui eu vou concluindo e abro para as conversas, que aquilo que você sente da pessoa muda. Aquilo que você sentia sexualmente pela pessoa também muda. Muda em você e muda na pessoa, porque a pessoa envelhece. A pessoa muda. Se você se levou simplesmente pelo corpo, o que vai acontecer é aquilo que você tem que escutar de algumas mulheres. Não, sabe, eu faço tudo que meu marido quer, porque eu tenho medo que ele busque outra. Se ele buscar outra, fecha a porta e não volta mais. Joga no meio da rua, joga no Rio Tietê. Tá bom. Ou seja, não há essa possibilidade, não pode haver essa possibilidade. Ah não, mas sabe, se não der certo a gente separa. Não pode haver essa possibilidade. Por isso que para não haver, você precisa se cercar do maior conhecimento possível. Porque é muito frágil ficar só pelo corpo e só por uma sensação, só por um sentimento. Ninguém casa com um sentimento, porque o sentimento oscila hoje e amanhã. Uma vez, me recordo que eu já contei isso aqui. Uma vez eu viajei com alguns meninos, eu era seminarista, e algumas crianças nós levamos para um sítio. Imagina a criançada de 12, 13 anos, está na idade do fica, do tempo. Aí eu cheguei e falei, gente, o negócio é o seguinte, aqui não quero saber de beijo nenhum, hein? Vocês têm que falar claramente, né? Pode falar para os queridos, amorzinhos, não adianta nada. Falou, meus filhos, eu não quero saber de beijo, de nada aqui, de nada. Falei. Não adiantou. Na volta, eu vejo um negócio aí. Aí o menino veio falar comigo. Falei, filho, 13 anos.
Eu não tinha te falado, filho. Começava, padre seminarista. Sabe, Vandro? Na época ele chamava pelo nome. Sabe, Vandro? Não resisti. Falei, você não resistiu? Não. Porque na ida, 40 minutos, eu percebi que ela era a mulher da minha vida. Eu falei, filho, sobe daqui. Mas, o que ocorre com isso? Claro que durou só aquele dia, depois não mais nada. Lógico. 13 é a mulher da vida dele. Ele não sabe nem o que é a vida dele, quanto mais a mulher da vida dele. Mas, muitas vezes, se nós não tomamos cuidado, nós entramos mudando os relacionamentos, nós às vezes nos jogamos em barcas furadas. Não porque os dois são ruins, mas porque os dois não se conhecem. Este é o problema. Porque vai chegar uma hora, e aqui eu vou ler para vocês, que o Papa João Paulo II vai chamar da prova do amor. A prova de força do amor. Quando os sentimentos mudarem, quando a libido terminar, ou mudar ou diminuir, e restar só a outra pessoa, ela te preenche e você preenche a ela. Vocês se conheceram, vocês se escolheram de verdade. Vocês foram livres na escolha, ou vocês foram determinados pelo corpo ou por um sentimento. Porque tudo isso muda e oscila. Você não vai conseguir ficar com alguém a vida inteira por um sentimento, muito menos por um corpo. Porque tudo isso muda. E nós sabemos que isso não sacia. Olha o que vai dizer São João Paulo II. Com efeito, para mim é um dos melhores trechos do livro. A vida confirma o valor de uma escolha correta no momento em que a sensualidade e a afetividade falham, ou quando os valores sexuais cessam de atuar. Então, já não resta senão o valor da pessoa e aparece a verdade interna do amor. Se foi um dom autêntico e uma verdadeira comunhão entre as pessoas, o amor não só se manterá vivo, mas tornar-se-á mais forte e mais arraigado. Se pelo contrário, não for senão uma sincronização de sensualidades e de sentimentos, perderá a sua razão de ser, e as pessoas que nele tinham embarcado encontrar-se-ão bruscamente no vazio. É preciso nunca esquecer que todo amor humano há de atravessar a sua prova de força e que só então se revela o seu verdadeiro valor. Queridos, que São João Paulo II diz aqui, que nós somos maiores do que os nossos sentimentos, que nós somos mais do que só os nossos corpos, de que nós somos a capacidade que temos de amar e ser amado, quanto mais livre eu sou para me doar pelos outros. Por isso que é possível um sacerdote não casar-se, porque ele tem como missão também a doação total da sua vida pelo bem dos outros. Mesmo que não satisfaça o seu apetite sexual, que continua existindo como continua existindo em quem casa. Ou alguém casado vai dizer para sua esposa, não, bem, depois que eu casei com você, eu já não sei a diferença entre uma árvore e uma mulher. Garapé, cavalo, entendeu? Ou seja, é isso. Então o que é que eu faço com essas coisas que acontecem? E aí ele vai dizer, o que eu faço com essas coisas que acontecem comigo, que eu não controlo? Eu educo, diz São João Paulo II, eu educo, não é que eu obedeço. Você imagina um padre sair na rua? Ah não, está filmando. Agora tinha esquecido. Não sei se você quer me derrubar. Não, mas você imagina um padre sair na rua? Não, vou contar para vocês. Ele acha uma mulher bonita e fala, ô
Tem homem que casado que faz assim. Espero que não tenha padre que faça assim. Mas o sentimento que aquele homem sente é o mesmo que o padre sente, porque o padre é homem. Não sei se eu escandalizo vocês falando isso. É verdade, é ser humano. A mulher de um modo menor, mas também sente. Agora, é pecado? Não, você não escolhe sentir isso aí. O que é pecado é o que você escolhe fazer com aquilo que você sentiu. Por isso nós precisamos ter uma interioridade forte, virtudes fortes e, sobretudo, consciência do que é o amor verdadeiro, para não usar o outro e nem deixar-se ser usado. Este é o grande ponto. Não usar e não deixar-se. Ah, mas ele falou comigo que se eu não fizer esse negócio, ele vai embora. Eu não terminava nem de ouvir a frase do cara. Já vi por na meio da rua. Meu filho, os teus valores não são menores do que os meus. Eu não sou obrigado a te obedecer. E aqui para nós, que é São Paulo, é muito importante. Você vai encontrar gente que vai falar que isso aqui é bobagem. O importante é você viver o momento presente nos sentimentos. Agora, será que essas pessoas que falam isso são plenas? São felizes? Ou estão até hoje em busca do que o sexo e o sentimento não saciam? Então era esse o ponto que eu queria trazer. E a pergunta que ele vai fazer é o seguinte: você pode casar com uma pessoa quando você chegar ao ponto de, conhecendo, dizer: eu quero ficar com ela para sempre, com ele para sempre, mude o que mudar, eu quero cuidar dessa pessoa mesmo que ela fique doente. Porque isso pode acontecer. E se ficar doente, você vai falar o quê? Não presta mais, eu não quero mais, porque não é útil mais para mim. E queridos, viver de impulso sexual, viver de sensualidade, de afetividade, qualquer medíocre consegue. Qualquer um. Viver o amor verdadeiro precisa ser muito forte. Precisa buscar a santidade, precisa rezar, precisa pedir a graça. Vou dizer, porque diante do que ocorre fora, de pessoas que podem eventualmente se interessar por cada um de nós, ou vocês, e quer falar com vocês, ou você pode sentir alguma coisa por alguém, você não pode se sentir como um sacerdote, por exemplo. Eu não posso me sentir cerceado no amor. Como aquela pessoa que casa, tá vendo? Eu casei, ó. Agora tem que aguentar esse aqui, ou esse aqui, só pode. Não, então não case. Alguém está te obrigando a casar? Alguém pôs uma arma na tua cabeça e falou: casa? Se isso fez, filho, o casamento é inválido, pelo menos do ponto de vista religioso. Então você não vai ficar com uma pessoa só. Você escolheu doar a vida por aquela pessoa, para a vida inteira. Então é isso, meus queridos. Se agora você quiser falar, meu cara, está em aberto aí. Está em aberto. Se alguém quiser falar, fico à inteira disposição. Fala, filho. Quais são as virtudes mais associadas para exercer isso? Você tem alguma coisa assim? Olha, a primeira coisa é você saber dentro de você, primeira coisa, o que significa o amor. O que é o amor? Se você não aceitar que o amor, se você acreditar que o amor é simplesmente alguma coisa passageira, que é simplesmente um sentimento ou uma relação sexual, você não vai conseguir viver isso aqui. Então a primeira coisa é ter a consciência disso. E depois é aquilo que nosso Senhor disse: evitar a ocasião. Evitar a ocasião. Apetites da carne, você tem que evitar a ocasião, filho. Porque nunca vai chegar um momento que você vai falar: não, eu não sinto mais nada por ninguém, eu virei quase que um monge eremita. Não tem isso aí. Não tem. Então você tem que ser muito consciente. Tem um livro de um padre do século XVI que chama Combate Espiritual. Fala como vencer os apetites da carne. Ele vai dizer claramente: antes da tentação, evitá-la; durante a tentação, fugir dela, porque se você se achar muito forte, é aí que você cai;
e depois da tentação não subestimá-la. Ou seja, eu posso cair sim. Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou dar uma margem para isso. Aquilo que nosso Senhor disse para os apóstolos. Ou seja, o Espírito pode estar pronto, vocês podem ter verdadeiramente um desejo santo de viver o amor, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Ou seja, claro que a virtude que vai te ajudar nisso, sobretudo a temperança, o equilíbrio, que vai desembocar na castidade. O que é a castidade? Não é o celibato. O celibato é aquele que escolhe a vida inteira oferecer-se a Cristo e não casa. Mas um casal que casa também tem que viver a castidade. Não é porque ele casou que ele vai usar a mulher dele como objeto e vice-versa. Não. Ou seja, ele vai ter relação com a esposa, sobretudo para que essas duas coisas ocorram. O caráter unitivo e o caráter procriativo. Porque se começa a buscar o sexo como fim, é isso que ele vai dizer aqui, se destruiu a relação. Porque as pessoas vão se preocupar mais com o próprio prazer do que com o amor ao outro. E aí não adianta, pode ser casado, se o negócio for simplesmente sexual e sentimental, uma hora isso termina. E eles vão fazer o que depois que terminar? Vão dizer, olha, o amor acabou? Não, o amor não acaba, porque amor é escolha. O que acabou foi você querer permanecer nessa relação. Amor não acaba. Amor é uma escolha pelo bem do outro, de São Tomás de Aquino. E por isso que a castidade vai ser um equilíbrio. Vamos lá, minha gente. Eu lembrei de uma pregação, no início da minha caminhada, eu lembro que eu participei de uma EJC e... Tudo bem, filho? Bem, pai. Trazer, eu cheguei. Boa tarde, gente. Tudo bem? Em um dos momentos lá do EJC, eu me recordo que foi um rapaz para fazer uma palestra, eu não lembro o nome dele, não lembro o local, e ele falava que ele, no começo da vida dele, ele teve uma vida muito desregrada, sexualmente falando e tal, tanto que ele chegou a contrair HIV. E o tempo foi passando, ele acabou conhecendo, né, tendo um primeiro encontro ali com Deus e começou a seguir na caminhada. E ele conheceu uma mulher e ele teve um relacionamento vivendo a castidade, né? Mas assim, desde o começo ele sempre foi muito claro com ela, falou do HIV, enfim, de todos os problemas que ele teve, e ela decidiu ficar com ele e lutar com ele, né, em busca de tudo aquilo. Eles acabaram se casando e eles tiveram vários filhos, e graças a Deus, assim, a mulher não foi contaminada, nenhum dos filhos nasceu com nenhum traço, com nada que mostrasse sinal de doença, né. Ele tinha se tornado só um hospedeiro, né, já não passava mais. E aí eu lembro que, contando a história dele, ele fez um comentário que me veio na cabeça agora, né? Ele falava que a pessoa, quando ela quer se relacionar, ela tem tecnicamente duas opções, né? Ou ela vai viver um relacionamento do mundo, ou ela vai viver um relacionamento dentro daquilo que a igreja pede, que a igreja ensina, né? E se ela for viver dessa forma, o tempo que uma pessoa que vive um relacionamento do mundo gasta em ato sexual, né, na cama, uma pessoa que vive um relacionamento santo, né, correto, gasta se conhecendo. E que quando aquele casamento se concretizasse, e futuramente uma pessoa, um dos dois, por exemplo, sofresse um acidente e se tornasse inválido, ficasse na cama, ou tetraplégico, paraplégico, enfim, nunca aconteceria o fato de a outra pessoa buscar o sexo fora do casamento. Por quê? Porque o tempo que eles tiveram como namoro foi um preparo para que eles se conhecessem e se amassem sem o ato sexual. Então, que durante o casamento, se algo acontecesse, não teria uma procura fora. Né? E isso, e o senhor falando, me veio, lembrei disso. Né? Se a gente olha hoje, as relações como são, elas são duradouras?
Tipo, só complementando ele ali, isso é bem verdade. Eu tenho uma amiga da minha cidade que ela tinha um namorado e não namorou muito tempo não, foi menos de 2 anos. E o cara sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E ela continuou namorando ele, casou, tá casada até hoje, e a menina é modelo. Ela podia trocar assim, bem fácil. Não, eu acho que isso aí porque na verdade Só pode ser amor, né? Tipo, não, as sim, coisas não é. toda a vida é feita de escolha. E se você vai me dizer que essa moça não continuava sentindo apetite sexual, é claro, a não ser que ela tivesse algum desvio hormonal, alguma coisa assim, mas se não sente. Agora, isso é importante a gente perceber que ninguém é escravo do apetite sexual. Não existe apetite sexual que seja irresistível. Ou seja, se ele está irresistível, é porque tem alguma coisa dentro de mim que está torta, está desvirtuada. Porque não é irresistível. Se fosse irresistível, não existiria monogamia. Se fosse irresistível, quer dizer, não existiria sacerdócio. E mais do que tudo, não existiria gente feliz. Porque se até, sei lá, você até pode viver qualquer coisa. A questão é quando você encontra, por isso que eu pergunto, olha para a experiência. Pergunta para os casais que estão há muito tempo casados, há 50, 60 anos, se o sexo foi o preponderante para eles chegarem até ali. Pergunta. Pergunta se foi fácil chegar até ali. Pergunta se eles não passaram ao longo do tempo tentações, dentro ou talvez fora do matrimônio. E pergunta se não valeu a pena, e como é que eles se veem naquele momento depois de 50 anos. Paco, pergunta se eles são felizes. Eu acho que um ponto muito importante também nessa discussão toda é que hoje em dia, pelo menos eu sinto isso no nosso tempo, muito forte. Depois de toda aquela questão da revolução sexual e tudo mais, anos 60, 70 ali, as pessoas, durante a história toda, todo mundo carrega os seus problemas, as suas dificuldades, mas eu acho que depois desse tempo ficou muito mais fácil a pessoa procurar no sexo, na relação sexual, algo que vai suprir uma falta que ela tem, sabe? É como se ela desviasse o foco. E acho que talvez isso aconteça muito, não só porque a gente está muito imerso no mundo, mas porque a gente desvia muito do porquê das coisas. Então, o caráter procriativo, objetivo do sexo, tudo mais. A gente não pensa mais no porquê, a gente pensa no para quê. Eu acho que... Não, o Chesterton fala uma coisa muito interessante, não sobre esse tema específico, mas sobre o cristianismo. Ele diz assim, não é que o cristianismo foi tentado e foi considerado impossível. Foi achado muito difícil e não foi tentado. Normalmente quem fala contra isso nunca tentou. Não, isso daí, isso está fora, está por fora. Isso aí, opa. Não, mas faz a experiência, pô. Quantas vezes eu não acompanhei casais que tiveram uma vida sexual totalmente assim, sem nenhum tipo de buscar castidade, nada, isso na época do namoro. E os caras começaram a participar da igreja e eu falei, ó, você vai casar, sei lá, daqui a um ano, faz uma experiência em relação a isso. Busquem em relação a isso. Não tive um que não voltou para dizer que valeu a pena. Muita gente me disse, eu parei de ser tão ciumento, eu nunca imaginei que ciúme podia nascer disso. Parei de ser tão ciumento. Passei a conhecê-la mais, a ouvi-la mais. E passei a resolver os problemas, porque até então a gente joga tudo pro sexo. E aí, quando você casa, você vai ter que dormir na mesma cama. Não vai ter sexo toda hora, não vai aguentar mais nada. E aí, se você não resolver o problema, no diálogo, no perdão, na conversa, a relação acaba. Ou seja, o sexo como alimentação, porque no livro ele faz uma comparação interessante, é um meio, não é um fim em si mesmo. Onde está escrito que só o ato de comer, do prazer que ele te dá, é um fim já. Não, o fim da alimentação é sustentar. Se nós vivermos, e claro, não quero entrar aqui nas síndromes que existem, porque são muito tristes, mas uma pessoa que vivesse simplesmente só do gosto da comida,
ela comeria as piores bobagens e morreria de colesterol depois, ou de diabetes. Ou teria que vomitar para poder comer de novo, porque senão não tem sentido. Não. O prazer que o alimento produz é meio, não é fim. A relação sexual, o prazer é meio, não é fim. Porque nós sabemos o fim de uma relação sexual, quando ela é plena. Ou seja, quando ela é plena, ela é total, como diz, vai dizer o Papa João Paulo II. Quando ela é completa, já para dizer que quando ela é incompleta, ela é incompleta. Você não espera de uma coisa incompleta a plenitude. Quando ela é incompleta, um precisa usar o preservativo, outro precisa usar o preservativo, tem que ficar preocupado com isso. Ou seja, porque busca, como aquele que se alimenta só o gosto da comida, busca só o prazer dos corpos, só o gosto sensível do corpo. Agora, você vai dizer, é mais fácil viver desse modo. É mais fácil ou não comer só o que você gosta? Lógico que é. Pelo menos eu queria. Eu queria poder só comer doce. Não sei vocês não devem ser melhores do que eu. Mas se saísse uma lei, mas tem que ser uma lei verdadeira. Não adianta ser escrita pelos homens, só alguém me falar. Comprovada que se você comesse só chocolate e Nutella, você não engordaria, porque eu tive problema com diabetes, com tudo isso, e seria feliz, eu viveria disso fácil. Julgaria não. Doaria tudo aquilo que tem em casa, que para mim não serve para nada, quer dizer, brócolis, essas coisas. Entendeu? E viveria, mas não dá, não pode. Você tem que respeitar, porque existe uma verdade que é objetiva. Por mais que eu queira dizer que não é. A mesma coisa do sexo. Existe uma realidade que nos foi doada, que nos foi dada. E não adianta você querer fazer que ela não exista. O ser humano não é o que ele quer ser. Mas, eu acho que também tem uma influência muito grande, né? Como a Camila estava falando, do nosso tempo, que é, por exemplo, que veio, assim como a alimentação, né? Hoje tudo é muito mais gostoso que antigamente, por conta de aditivos químicos, essas coisas. Por exemplo, a indústria farmacêutica criou Viagra. Então aí você vê velhinhos que falam, eu quero tomar Viagra, não sei o que, aí a velhinha não quer. Isso. E aí acabou o casamento. É o que acontece muito. Infelizmente, vejo isso acontecer. Né? Porque uma coisa que é importante para nós homens, e que o livro vai dizer isso, o apetite sexual no homem, às vezes, ou comumente, é mais forte que na mulher. Tanto é que a gente percebe diversas vezes, mas diversas vezes, mulheres que cedem, dizer o seguinte, sabe, padre, para mim nem é fundamental, eu nem sinto essa vontade toda, mas sabe, e se para ele, né, isso é uma realidade, na maioria, então talvez seja uma luta maior, mas não que não deva ser uma luta. Ou seja, ele vai dizer aqui, eu sou chamado a viver de escolhas ou ser escravo da concupiscência. O que é a concupiscência? Aquela tendência ao pecado que foi adulterada ou que foi transmitida pelo pecado dos primeiros pais, o pecado da origem. Talvez se nós não tivéssemos essa tendência, seria diferente, mas nós temos. Como às vezes você tem uma vontade de fazer um mal que você não quer, pode ser pela palavra, pode ser xingando alguém, cada um tem a sua limitação. Agora não significa que você vai obedecer a todo impulso que você tem sem antes racionalizar nele, né? Raciocinar nele. Às vezes me falta caridade, sabe? E se a justiça ela ficar desacompanhada da caridade é um gigantesco problema. Então, tentar fazer essa pergunta de maneira mais caridosa possível. Então, filho, já vou te dizer claramente. Se faltar caridade, não faça a pergunta. Se faltar caridade, não faça a pergunta, porque num grupo de jovens religiosos, falta caridade e falta Deus. Perfeito, padre. Tá bom? Então vamos lá. Quanto mais eu estudo o tema da castidade, eu estudo esse tema há alguns anos, Sim. É natural que a gente, conforme a gente ama aquilo que é bom, isso não vou lembrar o livro que estava ali, mas é natural você odiar o mal, não significa odiar os pecadores, odiar o pecado em si. Né?
Mas essa confusão é muito fácil de ser feita, de odiar o pecador, tentando odiar o pecado. Mas de certa maneira, quanto mais eu olho para a castidade e eu vejo essa beleza que existe na pureza, portanto, mais a valorizo. E a pureza é algo belo. A pureza não é só continência, né? Não é só não fazer coisa errada. As pessoas que são puras, e eu espero que muitos aqui tenham tido esse privilégio que eu já tive na minha vida, de conviver com pessoas muito castas. Você vê que as pessoas elas têm uma verdadeira aura, o olhar delas é diferente, o olhar delas te penetra, olha dentro da sua alma. É uma coisa magnífica. Assim. Mas então, me foi dado contemplar esse tipo de beleza muito rara e muito excelsa. Mas ao mesmo tempo, de certa maneira, também existe uma tendência, que eu acho que ela desperta em pessoas que viram que existe essa coisa tão boa, essa polarização pro alto, em desvalorizar o contrário, sabe? Então, em ficar muito avesso a pessoas que tiveram um passado muito promíscuo, por exemplo. E talvez seja isso que é difícil às vezes ter caridade. O senhor tem alguma dica em não ser tão julgador e não olhar com olhos tão maus, por exemplo, uma menina que talvez não se guardou para o casamento, que entregou uma versão mais jovem, mais pura para um qualquer? A tua pergunta é perfeita. Eu acho que não só é perfeita, como nós precisamos vivê-la. Ou seja, ninguém pode julgar ninguém. Ou seja, na verdade, é um pouco hoje o que o Evangelho vai dizer. A nossa meta é estar à altura do Evangelho de Cristo. E cada um busque a sua. Sabe? Sem comparar-se com os outros. Nem para não se diminuir, nem para se sobrecolocar. A questão é assim, todo mundo que chega para Cristo, todo mundo que se encontra com Ele, tem o mesmo direito e o mesmo amor de Deus. Não cabe a nós, que talvez se não tivermos problema nesse, tivermos em tantos outros, corrigir essas pessoas ou julgá-las. Aliás, quanto mais pregressa, do ponto de vista ruim foi a vida, maior será a santidade. Ou seja, se a pessoa não teve oportunidades ou nunca caiu, e mesmo assim conseguiu, nesse aspecto, viver de um modo equilibrado, claro que ela tem muitos méritos. Mas aquele que teve uma vida promíscua, talvez, por encontrar-se a Cristo, percebeu a verdade do ser humano, ele tem muitíssimos dons e méritos que a gente precisa aprender com ele. Então, quer dizer, a gente não sabe o que aconteceu em tudo que se fala sobre Maria Madalena. Mas Maria Madalena foi a primeira mulher que o Senhor escolheu aparecer. E talvez não era de todos ali aquela que tinha vivido uma experiência talvez mais casta, mais pura. Então, este é o ponto. Eu acho que a gente não deve julgar ninguém. Não, ninguém. Seja a pessoa, porque às vezes a gente acha que essa pessoa é perfeita e aí você começa a supervalorizar a pessoa, de repente a pessoa cai. E aí se você julgou ou se você colocou a tua confiança nela, a gente cai junto. E também nem achar, porque a pessoa teve uma vida promíscua, que ela não tem, todo mundo tem condição de mudar. Então, quer dizer, não cabe a mim olhar para o passado de ninguém. Quer dizer, todos nós aqui temos as mesmas chances. Se a vida foi mais difícil, a luta vai ser maior. Por isso talvez tenha mais mérito. Mas, eu acho que é olhar para Cristo sem julgar nenhuma pessoa. Na verdade, nós precisamos estar do lado, é assim que eu penso, para um carregar o outro. Porque quando eu fraquejar, você vai estar forte. Talvez um dia que você fraqueja, eu esteja mais forte. Então, assim, não tem um melhor do que o outro. Todos nós somos dependentes de Deus. Eu acho que aí tem que ser a nossa vida. Só para. Ele levantou aqui muito discretamente, mas levantou depois. Vamos fazer só as 3 a gente encerra por causa do horário. Ah, sim, claro. É porque eu não sei se cabe também, mas pegando um pouco do que foi falado, inclusive agora, eu sou cristão, para falar a verdade, né? Marquinhos me chamando. Esteja pra cá, sempre chama mesmo bem. E tipo assim, eu tenho uma percepção que eu não tenho uma religião, pra falar a verdade, eu tenho a minha percepção com as coisas que eu vou aprendendo no mundo e pautadas às vezes em princípios e valores. Eu acho que as coisas mais legais que a gente tem em todos esses ensinamentos quem você falou, tipo, às vezes tipo um fim que você quer alcançar. E tipo, tudo que foi passado, eu acho uma mensagem muito legal.
E eu percebi, tipo assim, que a ideia é muito da racionalidade das coisas. E, tipo, a minha visão um pouco disso, às vezes, é que, tipo, eu sinto que, às vezes, tem várias formas de você viver essas questões, ou como você vai alcançar o amor verdadeiro que você está falando, etc. Acho que é uma coisa que eu mesmo, é uma coisa que eu pretendo. Só que, tipo, uma pergunta seria, tipo assim, será que às vezes o próprio processo de você se relacionar com as pessoas também não te ajuda no próprio processo de autoconhecimento? E assim, tipo, será que, tipo, eu penso... Esse relacionamento sexual. Não, tipo, em relação com as pessoas. Não é, tipo, literalmente que nem um cachorro que estava sendo colocado como exemplo, mas assim, tipo, pô, você conhece uma pessoa, você tá, tipo, interessado, você começa a viver ali, sei lá, vai vivendo aquilo com uma tranquilidade, sabe? Com responsabilidade, consciência, racionalidade, assim, entende? não adianta, porque se você... eu digo isso para o cristianismo, não adianta a gente também agora Sim. aqui tentar falar de filosofias gerais, porque Sim. não dá. Mas pro cristianismo, e é muito importante, a gente precisa olhar para as coisas, elas precisam ser plenas. Não dá para viver pela metade. Ou seja, uma relação sexual entre duas pessoas que não tem um matrimônio, falta a pertença de um ao outro. Eles estão se conhecendo. E faltando a pertença, a relação sexual nunca vai ser plena. Porque ou vai faltar o caráter unitivo, ou vai faltar o caráter procriativo. Sempre a relação vai ser um fim em si mesmo, porque termina ali. No prazer que aquilo, mesmo que a gente ache que proporciona algo a mais, termina ali. Porque, por exemplo, há a preocupação de não ter filhos e ainda um não é plenamente do outro para dizer eu sou responsável por você pela minha vida inteira. E aquele ponto de dizer isso, que para nós o sacramento confere, faz com que a doação ainda não seja total. Por isso sempre vai faltar algo. Não vamos confundir isso, mas será que não vai ser prazeroso? Vai ser prazeroso. Será que não vai ser gostoso? Vai ser gostoso. Só que será que vai ser pleno? Se isso bastasse, filho, os casamentos hoje, que têm um pouco essa visão, não terminariam com um mês, com 2 meses, com 3 meses. Tipo, a pergunta em si talvez fique mais clara, a ideia de, tipo assim, será que necessariamente você precisa ter sempre a privação, digamos assim? Não tem privação. Para você. Não tem privação nenhuma. Na verdade, você escolhe isso, você não se priva de nada. Por isso tem que ser livre. Tipo, 2 caminhos para chegar no mesmo lugar? Não. Porque para chegar no mesmo lugar, filho, para quem é cristão, só tem um caminho. Porque quem garante que se não for por Cristo, o outro caminho está certo? Eu prefiro não confiar em mim mesmo. Vamos lá. Não, sobre o que ele falou, me lembra muito a história do filho pródigo. Porque toda vez que eu ouço a história do filho pródigo, eu me identifico muito com o irmão mais velho. Então é justamente isso, sabe? Tipo, por que você vai fazer uma festa pro filho que foi lá, que pecou, que fez tudo errado, sendo que eu fiquei aqui, eu trabalhei, eu fiz tudo certo, ele que ganhou uma festa, sabe? Toda vez que eu ouço a história, eu sinto isso muito profundamente. Eu acho que é exatamente isso. Tipo, eu tô sendo casta, eu tô fazendo toda a minha parte. Por que aquele irmão que teve uma vida completamente desregrada merece o céu tanto quanto eu, sabe? E essa é uma luta, sabe? Você tentar entender, você ter essa empatia, essa caridade, de saber que as pessoas podem ter jornadas diferentes para encontrar Cristo da mesma forma. Mas, então eu entendo muito essa dificuldade, mas ao mesmo tempo que me ajuda muito a sempre lembrar da história do filho pródigo. Olha, você falou uma coisa, o evangelho de hoje. Pode ser. Deus, o dono da vinha chama às 8 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde. Aí todo mundo vem trabalhar, ele paga a mesma coisa. O cara que começou às 8 falou, eu sou melhor do que o cara das 5. Por quê? Ser melhor? Não, porque eu estou aqui desde o começo. E aí ser melhor do cara por causa disso? Não, mas eu estou aqui desde o começo. Você percebe? Quando a gente começa a se comparar e a julgar o outro, a gente vai ficando cego. A gente é capaz de dizer que Deus é injusto, porque eu sou bom, vivo isso aqui, aquele lá viveu na balbúrdia e hoje aparentemente está melhor do que eu. Isso revela um certo orgulho também. Também, né? Então, mas é o que acontece hoje no Evangelho que você está falando. É o que aconteceu com o filho mais velho também. Nossa, mas eu sou o cara, eu fiquei aqui. Então, no fundo, filho, você não fez aquilo por amor, você fez por interesse.
A relação nunca foi por amor. Tanto do cara que veio trabalhar às 8 horas, quanto do cara do filho pródigo. Você não fazia pelo pai, você fazia pela herança do pai. Ou pela moeda de prata, só que você esperava ganhar mais. Vamos lá, última pessoa. Só para complementar o João, essa nossa geração hoje, muita gente não entende. Eu não entendi, eu estudei em escola de freira, e assim, a gente não teve esse ensinamento que eu tive no curso de noivo, que assim foi maravilhoso, o padre sabe. Então assim, eu vivi uma vida, eu sou católica, tenho graduação católica, mas a gente não teve um ensinamento, tipo assim, vamos ser castos, não vai transar nos casamentos. Gente, eu não tinha essa educação, sabe? Assim, demorou muito para eu aprender, tanto que eu tava noiva, a gente fazia o curso de noivo. E aí no curso de noivo eu entendi, meu marido ele não segue o catolicismo, a gente está, enfim, no processo ainda. E aí eu conversei com ele e falei, não, eu quero tornar casta, tipo, antes do casamento. E assim, foi a melhor coisa que a gente fez na vida, assim, pro relacionamento, pra tudo, assim. Hoje a gente é muito mais, tem muito mais conexão, entende, sabe assim, mudou totalmente a nossa vida. E eu me arrependo de não ter esse ensinamento antes. Eu acho que a igreja católica, assim, é muito difícil, né? Não, e é interessante que quem critica isso nunca tentou viver. Posso só fazer um comentário complementar? Eu vou complementar você, porque eu sou a mãe da Bia, né? Eu não tive essa preocupação também, mesma coisa, a minha família católica, mãe, vó, todo mundo na igreja, ninguém nunca disse pra mim que eu tinha que casar virgem. Acho que é um absurdo, né? Ninguém nunca. Então, meu casamento foi declarado nulo, uma das coisas até foi isso, tipo, já vivi uma vida de casada antes de estar casada na igreja. E quando casou, efetivamente, os problemas apareceram do casamento, o casamento não se sustentou. E aí é isso, você não se conhece. Quando você começa a conhecer a pessoa, não se sustenta. Então, eu levei meus filhos para a igreja e ensinei, e escolhi os padres que iam fazer as catequeses dos meus filhos com essa questão de teologia do corpo, porque eu espero que eles tenham isso, de poderem ser Na castos, verdade, isso só e conclui. viverem isso que eu não vivi, porque eu me arrependo. Sim, mas não é uma questão assim, é muito importante para nós, de pode ou não pode, permitido ou proibido. Não é assim. Senão ninguém seria feliz, ninguém seria livre. É uma questão de valorizar o outro, de escolher e deixar as coisas para o momento certo. Este é o ponto. Porque senão ninguém seria feliz. Porque não é essa a única dimensão da vida, existem tantas outras. Mas é saber viver as coisas de modo pleno, no momento certo e na hora certa. Eu espero que vocês digam isso, porque eu não vivi e eu me arrependo totalmente. Isso, se eu tivesse tido essa palestra antes, eu teria sido igual você, eu teria tentado viver a castidade antes de casar. Talvez eu tivesse casado. Só termino com uma frase de João Paulo II para nós. Ele diz o seguinte, olhando para o namoro das pessoas: quem não é capaz de esperar um dia, como conseguirá viver eternamente? Quem não é capaz de esperar um dia, como pode dizer para a noiva, eu quero ficar com você para sempre? Está aí. Esta frase dele eu acho que nós devemos guardar. Porque isso para mim, olha, quem não é capaz de esperar um dia, não está pronto para viver para sempre. Vamos terminar.